As décadas de 70 e 80 foram marcantes para a Fórmula 1 e são consideradas por muitos uma das melhores décadas da história do esporte, pois era muito bem servida de grandes lendas do automobilismo, como Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet, Ayrton Senna, dentre outros. Porém, o nome específico despertou o interesse de pessoas muito importantes na categoria, por seu estilo agressivo e arrojado que dividia opiniões dentro das pistas, sendo amado por uns e odiado por outros. Conheça hoje a história de Gilles Villeneuve, tido por muitos o campeão sem título na Fórmula 1. Em 18 de janeiro de 1950, na cidade de Saint-Jean-sur-Richelieu, no Quebec, nascia o canadense Joseph Gilles Henry Villeneuve, ou, como seria conhecido mais tarde, Gilles Villeneuve. Filho de um afinador de pianos e uma dona de casa, desde muito jovem, Villeneuve sempre foi apaixonado por velocidade e começou a se aventurar nesse mundo quando começou a participar de eventos de arrancada com seu Ford Mustang 1967, modificado. Porém, apenas corridas de arrancada não eram suficientes para o jovem piloto. Buscando novos ares, Villeneuve se matricula na escola Jim Russell de pilotagem, onde pôde aprender mais sobre a parte técnica de se pilotar um carro de corridas. Em 1970, se casou com Joan Bart e juntos eles tiveram 2 filhos, Jacques e Melanie Villeneuve. Por conta da vida que tinha como piloto, Villeneuve não teria tempo para dar atenção à sua família. Então, tomou a decisão de comprar um motorhome para viajar para as corridas sem ter que se afastar de sua família. No primeiro campeonato que participou, na Fórmula Ford, Villeneuve ganhou 7 das 10 corridas que disputou, sendo campeão logo no seu ano de estreia. Porém, mesmo com os excelentes resultados, os patrocinadores não vieram e o dinheiro cada vez mais estava acabando. Para sustentar sua carreira como piloto, Villeneuve optou por correr numa categoria de motos de neve, conhecida popularmente como snowmobile. Mesmo correndo em uma categoria completamente diferente, o talento do canadense era maior, e Villeneuve se sagrou campeão de snowmobile no ano de 74. Devido a este resultado, a empresa que fabricava os snowmobiles, chamada Skyroller, decide dar uma chance ao canadense e fecha um contrato de patrocínio para ele correr a temporada da Fórmula Atlantic. Os resultados não demoraram para aparecer, com Villeneuve se sagrando campeão da categoria no ano de 76, de forma quase invicta, perdendo apenas uma corrida durante toda a temporada. Naquele mesmo ano, a Fórmula Atlantic realizaria um evento especial que contaria com a participação de alguns pilotos da Fórmula 1, que correriam no grid. Na corrida, Villeneuve surpreendeu a todos, terminando no degrau mais alto do pódio, mesmo tendo pilotos como o britânico James Hunt como seu rival na pista. Encantado pelo talento do canadense, Hunt convence a McLaren a permitir que Villeneuve competisse, pilotando o terceiro carro da equipe britânica, o M23. Sua estreia na Fórmula 1 se deu no Grande Prêmio da Inglaterra de 1977. Mesmo com um carro tecnologicamente atrasado em relação aos seus companheiros de equipe, Villeneuve mais uma vez surpreende, alinhando o carro na 9ª posição, uma posição à frente de Jochen Mass e uma posição atrás de James Hunt, ambos seus companheiros de equipe. Na corrida, terminou em 11º, o que chamou a atenção da imprensa inglesa, que o apontavam como futuro campeão mundial. Mesmo com os excelentes resultados, o chefe da equipe, Ted Meyer, optou por não renovar o contrato do canadense, escolhendo o francês Patrick Tambay para seu lugar na McLaren. As esperanças pareciam perdidas para Villeneuve, quando em agosto de 1977 é chamado para viajar para a Itália, a mando de nada mais, nada menos do que Enzo Ferrari, para conversar sobre uma possível contratação como piloto titular da equipe. Nos testes realizados pela Ferrari em Fiorano, Villeneuve cometeu muitos erros e rendeu abaixo do que era esperado dele. Porém, mesmo apesar dos erros, o comendador segue firme em sua decisão e Villeneuve participa das 2 últimas corridas de 1977. Infelizmente, as 2 corridas de estreia pela Ferrari não foram boas. No Canadá, seu GP em casa, rodou ao passar por uma poça de óleo deixada por outro carro na pista. Já no Japão, sua segunda corrida pela Ferrari, ao tentar ultrapassar a Tyrrell de Ronnie Peterson, viu seu carro ser lançado ao ar contra espectadores que assistiam a corrida de um lugar proibido na pista. 2 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas. Mesmo com esses péssimos resultados, Villeneuve e Ferrari estavam otimistas quanto ao ano de 78. Porém, uma maré de azar viria assolar a equipe e o piloto naquele ano. O começo da temporada foi marcado por muitos acidentes consecutivos, o que fez a imprensa italiana pressionar a Ferrari para demitir o canadense. Porém, no Grande Prêmio do Canadá em Montreal, Villeneuve viria a ter a sua redenção, quando a Lotus de Jean-Pierre Jarier, que liderava a corrida, quebrou, fazendo o canadense, que vinha em segundo, herdar a vitória, se tornando o primeiro canadense a vencer o Grande Prêmio do Canadá. 1979 foi um ano muito positivo, tanto para a Ferrari quanto para Villeneuve,
que venceu 3 vezes naquele ano e entrou para a história por ter travado uma das mais belas disputas do automobilismo, quando lutava pela 2ª posição do Grande Prêmio da França contra a Renault de René Arnoux. As they come to lap 76, closing up on De Angelis, and Arnoux pops out and has a look. That's Jody Scheckter in the background has been lapped. Arnoux has another look. And Villeneuve locks up his tyres. He is trying very, very hard indeed. 4th gear, up into 5th when they go over the crest of the hill, up to 160, 165 miles an hour as they come down to the right-hander at Villeroy. And it's there that they can pass, and Arnoux going to do it. René Arnoux is challenging for 2nd as they come up to Villeroy, but Villeneuve will not give way. Arnoux got the inside line and the shorter line, and he takes 2nd place as they go into the right-hander and the left at Sablier. And now Renault's indeed are 1st and 2nd in the French Grand Prix, and the French crowd is going mad, roaring in the background. Well, this is incredible. The twin-turbo Renaults appeared at Monaco, not their circuit. And now we're into the start of the 79th and last lap but one, with René Arnoux 2nd and Villeneuve go. Incredible! Villeneuve stood on everything, locked up his tyres, got the line, and he's back into 2nd position on the last lap but one, and the French crowd aren't very happy about that, and who can blame them? This is incredible. This is the 79th lap in this 80-lap historic French Grand Prix, the oldest Grand Prix of them all. This is the 65th Grand Prix, and there has never been a more exciting battle for a major position than this one, with such French interest. Jabouille still ahead. And he's closed right up on Villeneuve, and he's going to try again. They're coming into the start of the last lap behind Jochen Maas in the A2 Arrows. And Arnoux does it, does he? And Villeneuve locks up. And Villeneuve has had to go wide, and Arnoux on the inside as they go round Villeroy. He's got the shorter line, he's got 2nd position. He's got 2nd position, he's through, they bang wheels. He's off, and he's back again. René Arnoux off the circuit and back again, and now Villeneuve's in 2nd position, and this is the last lap. And Villeneuve goes over the corrugations, and he nearly loses the front as they go up to Parabolique on the 80th and last lap. And he's back, he's in 2nd position. Villeneuve is 2nd in the Ferrari. Down to 3rd position goes Arnoux. To La Bretelle, 80th. 80th lap in this 80-lap race, and there's less than a third of it to go. Now, can Arnoux, on the tremendously fast La Combe Courbe de Pouar section, 150 miles an hour, get past? They go past Jochen Maas, and Jabouille wins. Jean-Pierre Jabouille has won in the Renault. Who is going to be 2nd? Villeneuve is at the moment. Arnoux is in 3rd position. Into the Courbe de Pouar they come. There is Riccardo Patrese, and Villeneuve is 2nd. Arnoux is 3rd. Behind them and lapped are Jochen Maas and Jody Scheckter. Além dessa briga por posições histórica, Villeneuve também protagonizou uma das apresentações mais absurdas da história do esporte no Grande Prêmio dos Estados Unidos, onde, debaixo de muita chuva, cravou a pole position botando nada mais, nada menos do que 11 segundos de vantagem em relação a qualquer outro carro na pista, com seu companheiro de equipe, Jody Scheckter, descrevendo o feito como impossível. Apesar do excelente ano, Villeneuve perdeu o título para Jody Scheckter por 4 pontos de diferença, tendo que se contentar com o vice. Para muitas pessoas naquela época, 1980 seria o ano de redenção de Villeneuve, o ano em que ele conseguiria o tão sonhado título de campeão mundial de Fórmula 1. Porém, o ano foi terrível, com a Ferrari marcando apenas 8 pontos ao final da temporada, sendo 6 conquistados por Villeneuve e 2 conquistados por Scheckter, que se aposentaria ao final do ano. Para 1981, a Ferrari havia feito um carro aerodinamicamente fraco, porém, a adesão dos motores turbo salvou a equipe de mais um ano ruim. Villeneuve venceu 2 corridas nesse ano, mas sua apresentação mais fantástica foi no Grande Prêmio do Canadá, quando, debaixo de muita chuva, sua asa dianteira se soltou, tampando a visão do canadense, que, mesmo estando com a visão consideravelmente comprometida, não desacelerou e continuou a corrida até a asa se soltar de vez do carro, para assegurar uma incrível 3ª colocação. Para 1982, a Ferrari mantinha sua dupla de pilotos, o canadense Gilles Villeneuve e o francês Didier Pironi. A temporada começa mal, mas não para a Ferrari,
e sim para a Fórmula 1, que enfrentava uma das piores crises políticas dentro da categoria entre FISA e FOCA, que quase terminou na extinção total da categoria. Devido à disputa de interesses, algumas equipes resolveram boicotar o Grande Prêmio de San Marino daquele ano, deixando a Renault como principal rival da Ferrari na ocasião. A corrida começa, e logo nas primeiras voltas toda a preocupação da Ferrari desaparece, pois os carros da Renault, de Alain Prost e René Arnoux, abandonam a corrida, deixando o caminho livre para as Ferraris. Neste momento da prova, Villeneuve era o líder, seguido de seu companheiro Pironi. Buscando minimizar os riscos, a Ferrari pede para seus pilotos diminuírem o ritmo para poupar o carro até o fim da prova. Villeneuve entendeu que, para poupar equipamento, as posições deveriam ser mantidas. Porém, Pironi pensou o oposto de seu companheiro e o ultrapassou para tomar a liderança da prova. Villeneuve estranhou a atitude do francês no primeiro momento, e chegou a pensar que Pironi estava fazendo aquilo para entreter o público tifose. Por isso, foi para o ataque e retomou a primeira posição. O canadense percebeu que não se tratava de uma brincadeira, quando na última volta de corrida, Pironi faz uma manobra perigosa para reassumir a liderança da prova e vencer o Grande Prêmio de San Marino. Villeneuve acusou o francês de desobedecer às ordens de equipe, porém o mesmo alegou que cumpriu o que a equipe havia pedido, e que não haviam regras quanto ao mantimento das posições na pista. Após esse dia, o canadense deu a sua palavra de que nunca mais falaria com o francês novamente, o que infelizmente viria a cumprir no GP seguinte. 8 de maio de 1982, Grande Prêmio da Bélgica, Zolder. Villeneuve vinha em uma volta rápida no treino classificatório para o GP da Bélgica. Motivado pela sede de bater seu companheiro de equipe a qualquer custo, restando apenas 8 minutos para o fim da sessão, o canadense vinha em sua melhor volta, quando encontra o carro de Jochen Mass vindo lento no circuito para retornar aos boxes. Ao ver o carro da Ferrari, Mass joga seu carro para a direita, na intenção de não atrapalhar a volta de Villeneuve. Porém, o que ele não esperava é que momentos antes, o canadense teria a mesma reação e também jogaria o carro para a direita, mas na intenção de ultrapassar o alemão. O acidente era inevitável, e a Ferrari acertou em cheio a traseira da March, sendo arremessada no ar a mais de 220 km por hora. O carro voou por cerca de 100 metros antes de atingir o chão violentamente, se desintegrando por completo. Villeneuve foi lançado para fora do carro junto com seu assento e sem capacete, parando apenas ao bater na cerca de proteção do circuito. Os pilotos John Watson e Derek Warwick deixaram seus carros para resgatá-lo. Quando chegaram, o rosto de Villeneuve estava azul, e 35 segundos depois houve a chegada do primeiro médico. O piloto foi entubado e levado às pressas para o Hospital Universitário de San Rafael, onde lá foi diagnosticado com uma fratura fatal em seu pescoço. Villeneuve foi mantido vivo até a chegada de sua esposa e faleceu às 9h12 da noite do mesmo dia. Como uma forma de homenagem ao piloto, uma das curvas do Autódromo Enzo Dino Ferrari recebeu seu nome, e o espaço do terceiro lugar no grid tem uma bandeira canadense, representando a posição de largada de sua última corrida antes de sua morte. Além disso, o circuito de Notre Dame, que recebe a Fórmula 1 até hoje em Montreal, foi rebatizado de Circuito Gilles Villeneuve em sua homenagem. Aos 32 anos de idade, Villeneuve deixava a vida para entrar para a história, deixando um legado de 63 GPs disputados, sendo desses 6 vitórias, 13 pódios, 2 poles, 8 voltas mais rápidas, 1 vice-campeonato e 101 pontos conquistados.